Olá, boa tarde, Deus abençoe em o nome de Jesus a sua vida, meu amigo, meu irmão. Que bom podermos estarmos juntos aqui mais uma vez para compartilharmos aqui um tempo de meditação na palavra de Deus e naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem nos revelado em o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olha só, eu quero liberar aqui uma palavra sobre as nossas vidas, sobre a sua vida que está aí junto conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. O Ivan, oi Ivan, saudade. Deus abençoe o meu irmão Luiz Baio, amigo do meu pai de muitos anos. Que bom. Olha só, nós precisamos guardar os nossos ouvidos e os nossos corações nesse tempo. Não podemos ficar dando ouvidos para todo e qualquer tipo de mensagens, de aproveitadores deste tempo em que nós estamos vivendo. Pessoas que, para mim, na grande verdade, irmãos, amigos, parecem mais adivinhos, tentando adivinhar aqui, ali e acolá acerca dos desfechos aí que nós estamos por viver sobre a nossa nação. Estamos em constante oração, estamos na torre de vigia, estamos na brecha da intercessão e temos certeza, temos convicção de que o Senhor já nos deu a vitória em o nome do Senhor Jesus. Até porque, amado, escute só vive o propósito quem suporta o processo, irmão. Você está me entendendo? Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso mesmo. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos, irmãos? Porque não suportam, irmãos, o processo. Não suportam, irmãos. Não suporta as pressões. Não suporta o lapidar, o trabalhar. Aguente o processo e você vai viver o propósito. Escute o que eu estou te dizendo. Deus é um Deus sábio. E agora eu falo com relação concernente à nossa nação. Deus colocou a pessoa certa lá. Deus colocou a pessoa certa. Amém? Uma pessoa forjada. Uma pessoa forjada ao longo dos anos. Um líder que não é apenas político, mas é um líder militar. É esta pessoa que Deus precisa para os desfechos finais. Aguarde o teu coração e acalme-se em o nome de Jesus. Por quê? Só vive o propósito quem suporta o processo. Um dia, conversando com a minha mãe, eu perguntei a ela e disse: mãe, qual é o segredo de um casamento tão longevo, 52 anos de casamento? Qual é o segredo? E ela disse: o segredo é suportar o processo. Vão ter dias bons, irão ter dias não muito bons e vão ter dias ruins. Mas quem suporta o processo vive o propósito. Amém? Nós precisamos aguentar o processo para vivermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. É muito bom, é muito gostoso quando eu, como pregador, eu como pastor, eu falo acerca de José e do desfecho que Deus trouxe para a sua vida, honrando a palavra que ele havia liberado sobre a vida de José. Só que José foi fiel, José foi firme no propósito. Está entendendo, irmão? José foi fiel e foi firme no propósito. Gênesis 41, só para você ter uma ideia. Igualmente, versículo 41, a palavra de Deus diz: e Faraó prosseguiu em falar com José. Olha só o que ele disse: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Verso 42, em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real. À frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito.
Palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos estarmos firmados na palavra de Deus. Por isso que muitos de nós estamos aí nos abatendo. Por isso que muitos de nós estamos nos angustiando, irmãos. Porque está faltando para nós a palavra de Deus. José foi fiel ao processo. Ele foi fiel ao processo. Ele não pegou, escute só, ele não pegou atalho, ele foi fiel ao processo. Deus tem propósito em nossas vidas e não proposta. Escute essa verdade. Nós não gostamos de ouvir. Nós gostamos apenas muitas vezes de ouvir: Deus está dando, Deus está fazendo, Deus está abrindo, Deus está colocando na sua mão. Eu creio em tudo isso, amados. Creio que Deus faz, creio que Deus coloca, creio que Deus abre, creio que Deus abençoa. Mas o que Deus tem na nossa vida é propósito e não proposta. Proposta está embasada, irmãos, sobre um pagamento. Propósito não. O propósito já foi pago lá na cruz do Calvário, pelo sangue derramado. E se nós suportarmos o processo, nós vamos viver na íntegra o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ser relevantes na nossa família, vamos ser relevantes na sociedade, vamos cumprir com alegria, vamos cumprir com exatidão aquilo que Deus tem separado para a minha vida e para a sua vida. Em o nome de Jesus, Deus tem destino para mim e para você. Deus não tem passeio. Deus tem destino para a nossa nação. Deus não tem um passeio. Fique em paz, guarda o teu coração. Deus irá cumprir as suas promessas, mas não os seus planos. Como assim, pastor? O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Deus vai cumprir as promessas, mas não os meus planos. Isso mesmo, você ouviu, preste atenção. Deus irá cumprir as suas promessas. Deus não irá cumprir os seus planos. Nós somos muito bons em traçar planos, nós somos muito bons em ter ideias, nós somos muito bons em fazer projetos. Só que às vezes nós precisamos parar um pouquinho e precisamos nos questionar: é o plano de Deus? É o projeto de Deus? Você está entendendo, querido? Muitas vezes nós não paramos para nos perguntar e ficamos aí apresentando para Deus nossos planos e projetos. Isso mesmo, projetos disformes. Ficamos apresentando para Deus projetos que estão baseados na minha, na sua, na nossa vontade. E dessa forma, muitas das vezes, aniquilando a vontade de Deus. Deus irá cumprir as suas promessas e não os nossos planos. O nosso plano é disforme. Quando apresentamos o nosso plano para Deus, muitas das vezes, irmãos, o nosso plano é mais ou menos assim, né? Corpo de elefante, cabeça de girafa, perna de passarinho. Pode um plano desse se sustentar? Pode um plano desse dar certo, irmão? Claro que não, irmão. Claro que não. Então nós precisamos estar prontos para abrir mão dos nossos planos e dos nossos projetos, para vivermos os planos e os projetos, para vivermos as promessas, o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, os projetos de Deus para as nossas vidas. Eu sei que existem dias difíceis, irmãos, eu sei, em que nós pensamos por quanto tempo mais nós vamos suportar tantas pressões, angústias, humilhações. E quero falar com alguém aí que o Senhor está falando para mim: fica firme no teu posto, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. A afronta, a humilhação que você está vivendo, Deus vai te honrar, fica firme aí, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite, o resultado será infinitamente maior do que o processo. Quem suporta o processo vive o propósito. Acredite, o resultado será infinitamente maior que o processo. Será que algum dia passou na mente de José o que Deus faria com ele? Será que algum dia ele vislumbrou, ou sequer passou pela sua mente, que Deus colocaria todo o Egito nas suas mãos, fazendo dele governador, apenas abaixo de Faraó? Faraó dando a ele a sua palavra de que nada aconteceria se não fosse pela sua palavra, ou pela palavra da boca de José como governador do Egito. Aguarda, irmão, calma, respira, inspira. Isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Não olhe para o tamanho da tempestade, não, irmãos. O inimigo é craque. O inimigo é craque em fazer com que nós venhamos olhar para a tempestade
e venhamos nos assustar com o tamanho dela. Não se preocupe se as condições estão favoráveis ou não. Bota uma coisa no teu coração: nós precisamos nos abraçar com a palavra de Deus e não com o tempo que está se revelando diante de nós, não com as situações, não com as circunstâncias aí que estão à nossa volta. O nosso Deus é Ele quem acalma as tempestades. Ele tem o controle de tudo, amados. E Ele não tem nos deixado sozinhos nos processos, ou no processo aí que cada um de nós estamos vivendo. Você só precisa entender uma verdade: confie. Precisamos confiar no Senhor. Entenda o processo, aceite-se ao processo, entregue-se ao processo. Tudo passa, irmãos. Eu tenho vivido essa promessa. Tudo passa. Aguente o processo, tudo passa. Tenho vivido um tempo de promessas. Por quê? Porque eu tenho aguentado o processo, irmãos. Tenho aguentado o processo. Aguente o processo, irmãos. Em nome de Jesus, louve, adore, independente das circunstâncias. Louvor, irmãos, não é quando o coração transborda de alegria. Louvor não é quando tudo está correndo bem, está correndo de forma que eu estou sendo beneficiado. Louvor não tem que fluir quando tudo está correndo ao meu favor. Não, louvor independente de situações, circunstâncias, independente do que eu estou vivendo, independente das minhas angústias, independente dos meus medos. O louvor tem que fluir dos meus lábios. O louvor tem que fluir dos meus lábios. Confie nos planos de Deus, Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus, seja forte. E se está te faltando força, é hora de pedir: Senhor, me dá força, me fortalece, porque Ele é quem fortalece o cansado. Ontem eu compartilhava aqui essa palavra de Isaías, capítulo 40. Eu falava que o Senhor é quem renova, o Senhor é quem restaura, o Senhor é quem dá força. Confie e somente confie. Tudo o que eu tenho, tudo que você tem é a palavra. E olha, escute o que eu vou te dizer. A palavra, a Bíblia nos diz que Ele colocou a sua palavra acima de si mesmo. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, irmãos, confie. Ele vai surpreender você além das expectativas. Ele vai abrir portas, sim. Ele vai mover o sobrenatural. Mas nós precisamos suportar o processo. Confie nos planos de Deus, em nome de Jesus. O meu e o seu trabalho é apenas confiar em Deus, irmãos. Há um tempo determinado para tudo. E há um tempo para cada filho de Deus. Há um tempo diferente para cada filho de Deus. Para com essa coisa de ficar apontando: fulano, olha lá na vida do ciclano, olha lá na vida do beltrano. Não chega a minha hora. Escute, há um tempo diferente para cada filho de Deus. Porque cada um tem uma promessa. Cada um vai viver um propósito. Então, irmãos, os tempos são diferentes. Nós não somos robô de uma linha de produção que sai tudo igual. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quanto mais você bater os seus pés, quanto mais você reclamar, mais vai se repetir os ciclos em sua vida. Quanto mais batemos os pés, quanto mais reclamamos, mais nós vivemos os mesmos processos. Se algo ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo certo. Acalme-se. Acalma o teu coração, acalme-se. Em o nome de Jesus. E para poupar sofrimento, lá na frente, Ele não realiza no nosso tempo, e sim no tempo dele. É para poupar sofrimento. A bênção adiantada, a bênção que vem antes do tempo, ela se torna maldição, irmão. Eu tenho visto isso aí, as dezenas nas vidas de muitas pessoas que receberam a bênção adiantada e não tinham estrutura, não tinham capacidade, não tinham força para poder administrar, para viver aquele momento especial, para viver aquele momento sobrenatural, e se tornou maldição. Em nome de Jesus, o que Deus faz, estabelecendo o tempo dele na minha vida, na sua vida, é para nos poupar de sofrimento. O que vem do coração de Deus para o meu e para o seu coração é perfeito, é lindo. Romanos 12:22 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É uma vontade que vai produzir na minha vida e na sua vida. Há um tempo de 30%, há um tempo de 60%, mas há um tempo de 100%. Há um tempo de 100% para a minha vida e para a sua vida. Amém, querido? Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus.
todos nós que escolhemos esperar em Deus, nós vamos viver processos, nós vamos viver tempos de Deus para as nossas vidas, seja na nossa vida pessoal, familiar, profissional, financeira, seja na nossa vida espiritual. Todos nós que escolhemos esperar em Deus, nós vamos vivenciar processos. Escute isso, guarde isso no seu coração, né? Vai haver os dias das promessas. Deus é Deus que faz a promessa, amém? Deus é Deus que faz a promessa. Então, irmãos, confie. Ah, pastor, mas eu estou vivendo aflição, eu estou angustiado, eu não aguento mais, eu não suporto. Irmão, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Escutou? São palavras de Jesus, ele disse, eu venci. Vai vencer, irmão, em nome de Jesus. Para, irmãos, para. Acalma o teu coração, aquieta-te. Não existe noite que dura para sempre, não. Deus tem promessas na nossa vida. Não importa qual seja a proporção do nosso chamado. Não importa qual seja a proporção do nosso chamado. Deus é Deus que coloca sonhos nos nossos corações. Ele coloca sonhos para que nós possamos aprender a buscá-los, confiantes nele. Deus se importa comigo, com você. Deus trabalha por mim, por você. Creia, confie em nome de Jesus. Segunda coisa que todos irão viver no processo de Deus, a moldagem. Existe o tempo da moldagem. Primeiro é o tempo da promessa. Segundo é o tempo da moldagem. Todos nós que nos colocamos a viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós vamos passar pelo tempo da promessa e vamos passar pelo tempo da moldagem. Bem antes de Deus cumprir os seus planos das nossas vidas, Ele vai nos moldar. Por isso que Ele é assemelhado ao oleiro. Por isso que nós somos chamados de barro por Jeremias. Está entendendo, irmãos? Ele irá nos moldar, e Ele vai nos moldar através das circunstâncias, através das situações. Ele vai nos ensinar a ser parecidos com Cristo. Isso mesmo, Ele vai nos ensinar a sermos parecidos com Cristo. E o tempo, pastor? Qual que é o tempo então? Do tempo da promessa e o tempo da moldagem. O tempo só depende de mim e de você. O tempo só depende de mim e de você, irmãos. Bota isso na cabeça, meu amigo. O tempo só depende de nós. Se nós formos duros de coração, nós vamos atrasar o processo. Nós vamos ficar dando voltas nas mesmas lutas. E se nós não conseguimos entender que às vezes as situações são processos de moldagem para transformar a nossa vida, para libertar a nossa vida, para sarar o nosso caráter. Isso mesmo, irmão, para sarar o nosso caráter. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm dinheiro, mas não têm caráter. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas têm caráter. Você está entendendo? E Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Antes dele dar algo para você, Ele vai te moldar. Ele vai trabalhar em você. Ele vai fazer você sensível a Ele, sensível à voz dele. Ele vai te moldar, Ele molda. Não adianta. No nosso relacionamento com Deus, você precisa entender essa verdade. As nossas vontades, elas vão ficar para trás. E isso acontece com todo mundo que pega o caminho estreito, irmãos. Todos aqueles que pegam o caminho estreito, a porta estreita, o caminho apertado, o caminho apertado. Todos aqueles que pegam a porta estreita, o caminho apertado. Escute o que eu estou te falando, irmãos. As suas vontades ficam para trás. Amém? O Senhor Jesus é o sacrifício santo e agradável de Deus. E é nele que eu e você precisamos estarmos confiantes. É nele que nós precisamos buscar ser o referencial das nossas vidas. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Precisamos estar o tempo todo convictos e preparados. Convictos na palavra, crendo, confiando, proclamando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você, nós entendermos que somos barro, pronto, acabou. Nós vamos deixar Ele moldar, nós vamos deixar Ele nos preparar para aquilo que Ele tem para se revelar. E todo mundo que se propõe a viver o processo de Deus vai viver pelo tempo da promessa, o tempo da moldagem, e vai viver o último momento, o terceiro momento, que eu gosto de chamar sobre o tempo do valeu a pena, aleluia. Glória a Deus, valeu a pena ser amassado, valeu a pena passar pelo processo. A vida do cristão é passar por provas, irmãos, provações, é enfrentar gigantes, né? Mas também é contar com vitórias. A vida do cristão
é passar por provações, é enfrentar gigantes, mas também é contar com vitórias, até porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Em nome de Jesus. Enquanto nós vivemos aqui, irmãos, vou usar uma palavra que eu gosto muito, nós precisamos estar pelejando todos os dias. Vencer, irmãos, vencer é certo, mas para isso nós precisamos pelejar, para isso nós precisamos nos levantar, porque a vitória já nos foi dada e ponto, acabou, mas nós precisamos. Eu estou aqui para profetizar em nome de Jesus, vai ficar de boca aberta, com a vitória que Deus tem para estabelecer sobre a sua vida. Você vai ficar de boca aberta com a fidelidade de Deus e com a vitória que Ele tem para estabelecer na sua vida. Mas é condicional. É condicional, tem uma condição: ser fiel. Suporta o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus estará sempre nos moldando, nos preparando. Não tem ninguém que está 100% pronto. Não tem ninguém que já concluiu todas as fases de Deus, já passou por todos os processos, não. Todos nós, todos os dias, estamos passando pelos processos de Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, confia. Obedece. Em nome de Jesus, aplica aquilo que você tem aprendido com o Senhor em meio aos processos de moldagem. Aplica na sua vida. Viva em o nome de Jesus Cristo. Confie em nome de Jesus. Nós precisamos escolher confiar, irmãos, em Deus, senão nós vamos ficar à beira do caminho frustrados. Jesus vai passar e nós não vamos ter ânimo, força para gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Pelo contrário, irmãos, nós vamos romper, nós vamos crescer e nós vamos alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Guarda o teu coração, fica no Senhor, aguarda, espera, não fuja dos processos, em o nome de Jesus Cristo. O mais importante em tudo isso que eu tenho falado é que aquilo que Deus está preparando para mim e para você, irmãos, aquilo que está por vir é muito maior do que nós possamos pensar ou imaginar. Daqui a pouco, só mais um pouquinho de tempo, você vai dizer assim: valeu a pena. Eu tenho dito valeu a pena constantemente, valeu a pena. Tem valido a pena e vai continuar valendo a pena, porque Ele é fiel. Amém? Graças a Deus. Que bom estar aqui com você essa tarde. Eu vou orar nesse momento, pedir a bênção de Deus. E se você quiser orar comigo, amém? Em nome de Jesus Cristo. Com relação ao Brasil, guarde teu coração. A casa está sendo posta em ordem. Essa noite, o Senhor falou muito comigo sobre a nossa nação. Amém? Mas eu não quero compartilhar agora, porque ainda Ele não me deu o ok, Ele não me disse que eu posso compartilhar. Eu vou continuar meditando naquilo que Ele me mostrou, em nome de Jesus Cristo. E eu vou compartilhar assim que Ele me disser ok. Eu vou estar compartilhando, amém? Mas fique em paz que já deu certo. O Senhor já saiu em agir. O Senhor já saiu à nossa frente a agir por nós, amém? Em o nome de Jesus. Pai, em o nome querido, maravilhoso, poderoso de Jesus, fortalece o coração e a mente dos meus irmãos. Fortalece no Senhor para que possamos continuar confiando, crendo em o nome de Jesus. Senhor, vai superar todas as nossas expectativas, aquilo que o Senhor tem separado nesse tempo para as nossas vidas, para aqueles que têm crido, para aqueles que têm confiado, para aqueles que estão vivendo os processos sem fugir deles, em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo. Peça a bênção do céu sobre lares, sobre famílias, sobre trabalho, sobre empresas, no nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção, tua graça abra as portas mais uma vez. E eu oro, abençoa, Senhor, mais uma vez os homens de bens dessa nação que estão lutando por nós, em nosso favor, pela nossa liberdade, do direito, meu Deus, de irmos e virmos. Nós oramos e pedimos a bênção dos céus. Que a tua graça e o teu poder nos envolva, que a tua graça e o teu poder, meu Pai, seja sobre nós e a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida, irmãos. Quero deixar aqui uma palavra. Hoje, às 20 horas, nós vamos estar com o nosso culto fé. Você é nosso convidado para estar conosco um tempo especial, sobrenatural, debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço.